Hoje é dia de podcast e a nossa convidada é Josi Lopes. Ela que é musicoterapeuta e veio aqui hoje falar um pouquinho da sua vida profissional para vocês que estão aí em casa. Então não percam, vamos lá. Seja bem-vinda, Josi. Obrigada. Então a gente, de antemão, já começando sobre quem é Josi e também agradecendo, né, a sua presença de ter aceito o nosso convite e poder compartilhar um pouco aí dessa tua experiência, que na minha concepção, é tão importante nesse mundo atípico. Então, realmente, seja bem-vinda. E eu queria que você começasse falando sobre quem é Josi. Josi, vou começar pela minha infância, né? Eu fui uma criança amante da arte, né, da música, uma criança atípica, que não tinha ainda autoconhecimento, não sabia de onde vinha essa atipicidade. Hoje, depois de terapeuta, eu fui diagnosticada com TDAH, e dentro da minha trajetória, né, eu sempre vivi nesse meio artístico. Eu cantava por muito tempo na igreja, depois participei de alguns grupos de danças folclóricas aqui, né, participei do Balé Popular A Veloz e do grupo de danças folclóricas Asa Branca, fiz back vocal para alguns artistas aqui da terra, porém eu ainda tinha assim, uma dificuldade de me encontrar, né, como artista. Nesse período eu decidi ser professora, iniciei minha carreira como professora aos 16 anos, fazendo o curso do magistério, e eu me recordo que uma das disciplinas que me chamava muita atenção era educação especial, né? Fiz curso de Libras, visitei o Rotary, mas assim, como todo adolescente ainda fica meio sem saber para onde... Será que é? Será que é para onde ir? Então, iniciei o curso de pedagogia, e quando eu estava terminando o curso de pedagogia, uma colega de classe, dona de um colégio aqui de Caruaru, me convidou para dar aula de arte e de educação musical. E aí, nesse período que eu estava dando aula de arte, eu fiz um outro curso de arte e comecei colocando em prática toda a minha prática, né, de vida, né, com o teatro, com a dança, com a música. Nesse período eu fui convidada para ensinar na educação infantil, e foi quando começaram a chegar as crianças atípicas. E isso foi me chamando bastante atenção, porque as crianças se comportavam melhor na aula de arte, na aula de música, do que nas outras aulas. Algo diferente acontecia, né? A minha paixão pela educação especial e pela musicoterapia, ela foi sendo construída. Foi um amor que foi sendo construído aos poucos, né? Até que em 2016... eu conheci uma musicoterapeuta, que foi a primeira musicoterapeuta aqui de Caruaru, a Sirlene Costa. Ela deu uma palestra sobre musicoterapia, e foi um período que eu estava querendo fazer uma transição de carreira. E eu pensei em voltar para a faculdade e fazer licenciatura em música, porque eu queria, na época, ser maestrina. E aí, quando eu conheci a musicoterapia, eu comecei a entender que eu poderia utilizar o que eu estudei de educação especial, de pedagogia e de música. O que você já trazia como prática também. E o que eu trazia como prática. Nesse período que eu ouvi essa palestra dela, eu comecei a entender alguns comportamentos de interações musicais que as crianças tinham. Tinham comportamentos que eram positivos e tinham comportamentos que eram negativos. E aí eu comecei entendendo que a música tanto pode fazer bem como pode fazer mal, porque o indivíduo, ele interage musicalmente de forma diversa e recebe também de uma forma diferente. E aí, em 2018, eu decidi fazer musicoterapia e, assim, me apaixonei, me encantei. E hoje eu sou muito realizada com o que eu faço. Você vem de uma família artística ou você, assim, começou nesse mundo porque se interessou mesmo, que era aquilo que você trazia, assim, consigo? Não, a minha família não tinha artistas. Eu tinha um avô que gostava de cantar, mas cantar, assim, na mesa do bar, né? Mas eu não fui de uma família de artistas. Essa expressão artística eu desenvolvi na escola. Eu estudava no CAIC, e o CAIC tinha muito projeto social, né, de dança, de teatro, de música, e eu sempre estava envolvida. Saí da escola e continuei fazendo isso de forma profissional. Como Caruaru é um berço cultural, né, eu tive a oportunidade de vivenciar isso e dar continuidade. E hoje você atua só como musicoterapeuta ou também você ainda ensina, vem com essa parte pedagógica também para esse mundo atípico?
Eu dei aula até o ano 2022, eu dava aula de artes, e hoje eu estou na prática clínica e eu dou aula no curso de musicoterapia, na escola não mais. Certo. E você tem algum grupo de crianças atípicas, no sentido social mesmo? Você traz essa cultura assim contigo de ensinamento para essas crianças? E qual, assim, o que foi que você viu de diferença dentro desse mundo de musicoterapia? Você falou que vê coisas positivas e também vê coisas negativas, porque é a forma que o indivíduo ele vai ali, né, receber aquele momento. Mas assim, você falou também que se realizou com isso, que é realizado em relação a isso, mas o que mudou, assim, algo importante que mudou não só para você, como a vida de alguém dentro desse mundo? Começando pela a primeira pergunta que você me fez, sobre se eu tenho algum grupo social, não, porque assim, a musicoterapia, ela é diferente da educação musical inclusiva. Uhum. Então, a educação musical inclusiva, ela é muito confundida com a musicoterapia, porque ela adapta os instrumentos musicais e a metodologia de ensino para pessoas com deficiência, e aí, possivelmente, pode acontecer de formar grupos artísticos para tocar. Na musicoterapia, ela é um tratamento, Uhum. igual a psicologia, a terapia ocupacional, tá? Então, a gente faz uma anamnese para entender a história de vida dessa pessoa, né, desse indivíduo, e como é essa história sonora. Então, quando eu digo que a música pode causar coisas positivas e negativas, é porque a gente entende que o CISI, né, que é a identidade sonora e sensorial de cada indivíduo, ela é diferente. Então, se a gente tem uma criança com autismo nível de suporte 3, é muito provável que sons muito agudos podem desorganizar, certo? Ritmos muito acelerados podem causar um nível de alerta muito alto. E o musicoterapeuta ele vai analisar como a música, né, quais são as reações que a música causa nesse indivíduo. E aí a gente vai buscar as potencialidades para estimular, certo? O ensino e aprendizagem que a gente fala na musicoterapia não é o ensino de música, a gente não forma músicos. Mas o que é que aquela pessoa precisa aprender? Ela precisa aprender algum conteúdo acadêmico da escola, ela precisa aprender a falar, ela precisa aprender a se concentrar. Então, a música vai entrar dentro de um plano terapêutico para ensinar essas habilidades. Nesse ensinamento, você traz só individual ou também consegue fazer em grupos? A gente consegue fazer em grupo, mas depois que aquela pessoa desenvolveu algumas habilidades. Quando a gente consegue receber um grupo de pessoas, por exemplo, com TDAH, que já são funcionais, um autismo de nível de suporte 1, dá para juntar e fazer alguns grupos, ou então quando já está naquele processo terapêutico, em que eu entendo que a pessoa já consegue se relacionar com outras pessoas, já consegue tocar de uma forma mais ponderada, e aí a gente convida outras pessoas. Eu estou, nesse momento, acompanhando um caso em que eu uso a abordagem de musicoterapia centrada na família. É uma criança que tem autismo, nível de suporte 1, tem altas habilidades e também tem TDAH. E tem uma irmãzinha. Então, assim, por ele ser acompanhado sempre pelos pais, ele meio que se sente o centro das atenções e ele não consegue socializar com essa irmã. Então, eu passei aí um tempo com ele e hoje eu estou convidando a irmã para fazer parte do setting. Tem momentos que eu convido o pai, para que as pessoas consigam interagir e aprendam esse espaço, né? Porque a música também tem esses limites de som, silêncio, espera, né, tempo e andamento, e aí ela vai condicionando o nosso cérebro a se comportar de maneira adequada. Nessa fala que tu traz, é algo bem importante, assim, que a gente também faz no ITA, que a gente chama de integralização, né? Quando tu traz esse caso de que convida a irmã, que convida o pai, para que eles possam também compreender e ter essa interação, a gente também acolhe e faz isso aqui no ITEAC, sabe? Então, assim, a gente vê esse lado também, dentro de terapias, a importância que tem, né, essa integralização, não só da família, mas também da sociedade. Por isso que eu te perguntei se atendia também no coletivo, porque o coletivo tem essa habilidade, né, de socializar e até mesmo da própria comunicação, que é tão
dificultoso muitas das vezes para essas crianças atípicas. No teu ponto de vista como profissional, né, musicoterapeuta, qual é a importância da musicoterapia dentro do mundo atípico, em específico para o autismo? Olha, a gente entende que quando a gente vai olhar para o cérebro musical, né, todas as áreas do cérebro elas são estimuladas, certo? Então, o processamento musical da pessoa com autismo ela é um pouco mais rápido. Então, vou dar um exemplo. O córtex primário auditivo é onde se processa a música. E em muitos casos, ele está intacto, ele não tem nenhum déficit. Mesmo que você não tenha autismo, você tenha Alzheimer, sofreu um acidente. Então, as áreas musicais do cérebro, elas são preservadas. Já o córtex secundário, né, auditivo secundário, ele é da comunicação. E geralmente, na pessoa com autismo, é o que está mais prejudicado. Então, quando eu estimulo esse córtex auditivo primário, onde se processa a música, ele vai fazendo conexões neurais, vai fazendo sinapses. Tá? Então, aquela área do cérebro em que a criança não consegue pegar uma colher e levar até a boca, por uma questão sensorial, mas eu estimulo através da música, tocando um tambor, aí eu vou trabalhar a questão de tônus muscular, eu vou trabalhar a motricidade ampla, sabe? E aí, de acordo com o ritmo, ele vai levando naturalmente a pessoa a fazer, de forma motivacional, esses movimentos. Então, no autismo, já é comprovado cientificamente que a interação social do indivíduo que faz musicoterapia, né, ela é mais estabelecida, sabe? E a gente consegue também perceber, né, como o indivíduo consegue interagir musicalmente. Então, e por que ele não consegue interagir? Quando uma criança vai a uma festa do São João, quando a criança não consegue participar de uma missa com a família, de um culto, então a gente vai entender que existe aí uma questão sensorial, uma questão sonora, que não está sendo adaptada. Na musicoterapia, a gente vai fazer essa dessensibilização, tá? E aos poucos ela vai começar a receber, né, a melhorar essa comunicação receptiva e conseguir interagir nos ambientes. Eu te fiz essa pergunta porque às vezes a gente, pessoa leigo, né, que não conhece realmente voltado da musicoterapia, acha que realmente é só a questão sonora, né, do som, do ritmo, que é aquele que você traz lá no começo da nossa conversa, que diz assim, que cada um tem dependendo do nível ali do autismo, vai incomodar de uma maneira diferente, vai ser visto ali de uma maneira diferente. E assim, eu te fiz essa pergunta para que tu pudesse realmente esclarecer isso para as pessoas que estão em casa, né, voltada à importância que também tem essa coordenação motora, né, desenvolve toda essa parte de conexões mesmo dentro do cérebro e é um facilitador também dentro das próprias terapias. Então, assim, é algo muito importante, né, e a gente vê que tem um bom resultado dentro dessa parte terapêutica. Dentro da musicoterapia, vocês têm alguma, assim, restrição? Não no sentido, não falo no sentido de níveis, tá? Mas assim, de indivíduo mesmo. Tem algo assim de dizer, pronto, essa pessoa eu não consigo trabalhar. Porque a gente sabe que o plano é bem individual, né? Mas tem alguma restrição em relação a poder trabalhar essa terapia com algum nível de suporte ou alguma criança com neurodivergência? Veja, existe dois tipos de atipicidade que a gente não recomenda fazer musicoterapia. Primeiro, existe uma convulsão musicogênica, que é um tipo de epilepsia, que quando a pessoa é estimulada musicalmente, ela pode convulsionar. Isso é uma patologia muito rara, certo? Mas pode acontecer, certo? Nesse processamento auditivo, então musicoterapia não é adequado. Outro caso é a amusia. A amusia também é uma dificuldade no processamento auditivo, onde a pessoa é totalmente indiferente à música. Existem algumas pessoas com autismo que têm uma rigidez em interagir com a música, e a gente faz alguns testes, né, auditivos para ver se ela tem a amusia, e se a gente vê que realmente ela tem, e a gente continua insistindo, pode acontecer de criar uma aversão, certo? E existe também a questão do momento. Às vezes, aquela criança, aquela pessoa, ela não está pronta para fazer musicoterapia naquele momento.
ela precisa desenvolver outras habilidades. Então, às vezes, um autismo nível de suporte 3, a criança ainda não consegue entender uma rotina, ela não consegue sentar. Quais as recomendações iniciais do paciente que chega para fazer a musicoterapia? A primeira recomendação, principalmente se for criança, é reduzir as telas e que as famílias comecem a usar música de forma interativa. Porque, às vezes, a tela deixa a criança sem oportunidade de interagir musicalmente. Então, hoje a gente vê que as famílias não sentam para cantar juntos, né? Para ter aquele momento festivo em casa, todo mundo com seu fone de ouvido, ou então deixar a criança ali assistindo TV. É uma das primeiras recomendações que a gente faz. Outra recomendação, se for o caso que a criança tem uma sensibilidade auditiva, é que ela use esse abafador de forma moderada, porque o excesso de abafador também não é interessante. Então, que as famílias levem, se as famílias forem religiosas, levem à igreja e deixem a criança lá participando até o seu limite. A criança desorganizou, retira, mas não protege ela dos sons, né? Dá essa oportunidade. E que a criança tenha acesso, né, a brinquedos sonoros, que ela consiga também testar e se conhecer como esses sons vai motivar a ela desenvolver uma habilidade. E Josi, como profissional? Josi disse que se encontrou na musicoterapia, mas teve algo assim em especial que fez essa mudança, ou algum caso, ou alguém que você atendeu? Como é que foi essa mudança de carreira? Olha, eu falei da minha área educacional como professora, mas nesse período eu tive depressão, né? E eu tive depressão porque eu estava afastada da música há 4 anos. Eu estava num período que eu não estava vendo muito sentido para a minha vida. E aí voltei para a música, né? Voltei a fazer alguns trabalhos musicais. E aí eu comecei me percebendo que todas as vezes que eu ia para um ensaio, eu voltava melhor, eu voltava mais motivada. E aí eu assisti, né, um programa, eu não lembro onde foi exatamente, contando a história de uma menina que teve câncer e estava tomando quimioterapia e os pais cantavam a música para ela e ela se reanimava, e aí eu vi um musicoterapeuta explicando por que isso acontecia. Nesse período que aconteceu, né, eu estava ainda me tratando da depressão, eu entrei para o estágio de musicoterapia e aí decidi fazer no ICIA. Eu disse, eu quero ter uma experiência com o hospitalar porque eu sabia que aqui no Agreste eu ia enveredar para o autismo e eu não ia ter outra oportunidade. Então, a oportunidade seria no estágio. E aí, nesse período, a gente fazia tanto interações com as músicas que os meninos traziam, né? Eu fiz 2 tipos de trabalho, um em grupo, com crianças da recepção, e escolhi algumas adolescentes para fazer individual. Tanto eu analisava as músicas que ela trazia para ver o que é que vinha do inconsciente, o que elas estavam querendo expressar, como também a gente fez algumas composições sobre o que elas estavam sentindo. E aí, de repente, aconteceu a pandemia do Covid-19, isso foi em fevereiro de 2020. Quando isso aconteceu, eu fiquei desesperada, querendo terminar o estágio, e fui para o estúdio e gravei todas essas composições que eu fiz junto com essas adolescentes. Pedi permissão às mães, como o ICIA não estava mais permitindo que os voluntários frequentassem o ICIA, então eu comecei fazendo online, mandando essas composições que eram delas, né, que eram criação delas, para elas ouvirem no momento que estavam tomando a quimioterapia. E aí o resultado, assim, foi fantástico. As mães diziam que o efeito colateral da quimioterapia não estava acontecendo no momento, tanto no momento que elas tiveram a oportunidade de fazer musicoterapia presencial comigo, como quando elas estavam ouvindo a composição delas. Então, assim, sensações de ânsia de vômito, irritabilidade, não acontecia. E aí eu fiz um artigo, né, publiquei no Simpósio Brasileiro de Musicoterapia, e depois disso eu comecei percebendo e escrevendo sobre o que eu sentia quando eu ia para a terapia tratar da minha depressão, e fiz umas composições. Então, eu comecei percebendo que a música, ela vai muito além do que eu imaginava quando eu estava ingressando na musicoterapia, que eu achava que a música era para relaxar, que a música só era somente para se expressar, e eu vejo que a música, ela vai muito além, né? Hoje, o impacto que ela me causa
é tão forte que eu vejo que ela pode ajudar no comportamento, no emocional, na coordenação motora, no cognitivo, na comunicação receptiva e expressiva do indivíduo. Eu hoje tenho um compromisso muito grande com a musicoterapia, não só com os meus pacientes clínicos, mas também com os novos musicoterapeutas, né? Eu digo que é um trabalho de militância para que a sociedade entenda, né, o que é a musicoterapia, né? Como é sério o nosso trabalho. E importante, porque antes da musicoterapia servir para o outro, ajudar o outro, ela me ajudou, ela me resgatou. É porque nós somos o reflexo, né? Aquilo que eu recebo, sem receber, como se diz, eu vou saber passar para o outro. Então, quer dizer também que você foi que iniciou o projeto lá no Hospital do ICI aqui em Caruaru. Sim. Mas hoje ainda esse projeto é existente dentro do hospital ou realmente depois, pós-pandemia, não conseguiu mais ser realizado? Porque assim, é de importantíssimo, né? Assim, para essas crianças que estão ali em um tratamento que a gente sabe que realmente requer não só o físico, mas também o emocional, né? Eu não consegui dar continuidade porque teve a pandemia e depois, quando começou voltando, eu já estava trabalhando com autismo, eu já não tinha mais agenda para estar lá. Mas hoje o ICIA tem um projeto de música com um outro profissional, muito legal, né? Eu percebi como eles conseguiram entender a importância, porque a minha preocupação quando eu entrei no ICIA é porque em Pernambuco não tinha nenhum musicoterapeuta que tinha feito essa abordagem em um instituto de câncer. Eu fui, assim... Pioneira, né? Pioneira, como estagiária, né? E o que eu queria que as pessoas entendessem a importância, porque o ICIA é uma instituição que recebe muitos voluntários, né, pessoas da igreja, e aí, quando eu chegava lá, todo mundo me via como essa voluntária, não via que eu estava fazendo um trabalho ali voltado para a saúde, né, por isso que eu me esforcei tanto, levei alguns artigos para o pessoal ler, né, lá do ICIA, e aí eles viram tanta essa importância que esse projeto continuou com outras pessoas, e para mim isso, assim, foi de extrema importância, não que eu esteja sempre lá colocando em prática, mas que outras pessoas façam esse trabalho. E que bom, né, que eles conseguiram ver e atuam hoje sobre isso. Eu acho que isso também para você foi e vai ser sempre algo que gratificante. Sim. De poder ter levado esse conhecimento para esse público, essas crianças que precisam muito desse apoio emocional. Eu acho que não só elas, mas as famílias também, né? Sim, ali, sim. A gente vê que o quanto que é importante a gente também ter esse olhar familiar, esse cuidado com a família. Independente de ser típico ou atípico, a gente tem que ter esse olhar, sabe? Porque às vezes a gente sabe que cientificamente já é comprovado que 70% de tudo aquilo que eu sou é o meu meio, né? Então veja o quanto que é importante a gente ter esse olhar clínico para a família, né? Então assim, eu acho que foi e vai ser muito importante esse projeto lá, espero que eles possam continuar e realmente desenvolver, né? Isso lá, que possam realmente ajudar essas crianças emocionalmente também. Através dessa sua experiência de ter feito esse trabalho dentro do ICIA, você tem algum projeto também voltado à saúde mental? Sim, eu tenho um grupo chamado Triquetá, que sou eu, mais 2 colegas, um violonista e um sanfoneiro, né? Na época que eu estava fazendo o curso de musicoterapia, que também foi nesse período em que eu estava fazendo terapia, então, através das escritas terapêuticas, né, eu peguei esses poemas que eu escrevi, voltado para a saúde mental, para o autoconhecimento, sobre as minhas superações, e nós fizemos algumas músicas, né? Depois que nós compomos essas canções, nós escolhemos a identidade sonora regional, porque como era para todo mundo, né? Para quem não sabe o que é identidade sonora, né? É como o indivíduo se identifica, não só em questão de repertório que ele gosta, mas como ele identifica os sons que permeiam, né, a sua cultura. Então, nós escolhemos os ritmos brasileiros, os ritmos regionais, por isso que a sanfona se fez presente nesse grupo. E nós escrevemos um projeto na Lei Paulo Gustavo, fomos aprovados, e agora em janeiro nós desenvolvemos um circuito por algumas instituições, como o Presídio, o Hospital Mestre Vitalino, o Hospital Memorial, fomos à FUNASE, fomos ao Hospital Regional também, e lá nós levamos canções, né,
específicas que estimulam a pessoa a se descobrir, a se cuidar, né? Algumas músicas do cancioneiro popular e outras da nossa composição. Essa abordagem chama-se musicoterapia artística. É quando a gente proporciona ao outro a apreciação musical, né? Porque na musicoterapia clínica a gente não tem estética musical. Na musicoterapia artística, sim. Existem arranjos, né? Existem contornos melódicos, existe a poesia, que o indivíduo vai ali apreciar, né? Vai refletir, né? E essa reflexão ele vai poder levar para a sua vida. E por que musicoterapia artística? Porque também a gente vai ao palco. É uma experiência terapêutica e uma experiência artística. Dentro também desse que você falou assim do teu diagnóstico como TDAH, como é que foi descobrir esse diagnóstico? O que é que conseguiu? Você teve alguma mudança em relação a partir do momento que você teve esse diagnóstico? Sim, porque eu sempre me vi inadequada. Eu sempre me percebi diferente das pessoas. Sempre fui muito desatenta, apesar de muito criativa, mas eu tinha alguns comportamentos, né, que me atrapalhavam muito. E aí, quando foi em 2019, que eu estava com a depressão, que eu fui ao psiquiatra, eu questionei ele sobre a possibilidade de ter TDAH, porque como eu já estava na escola, já estava recebendo essas crianças atípicas, ele disse que não, que acreditava que a minha falta de atenção era por conta da depressão e da ansiedade. E realmente, não... É um sintoma também. É um sintoma, né? E muita gente hoje está sendo diagnosticada de forma errônea por conta de tanta ansiedade. Então, eles vão tratar a depressão e a ansiedade para ver se realmente você tem TDAH. Só que quando eu fui para a área clínica, eu passei a não olhar para a Josi adulta com TDAH. Eu comecei lembrando da criança, que eu me identificava com aquelas crianças. Então, eu era uma criança hiperativa, eu era uma criança birrenta, né? Eu era uma criança que deixava a luz acesa, que esquecia a bolsa na escola, o livro na escola. E teve um certo momento que eu passei por uma situação, né, que eu sofri um acidente, assim, do dia a dia, que eu me machuquei, e aí conversei com uma psicóloga, colega minha, ela disse, realmente você tem. Eu voltei ao psiquiatra, fiz os testes e fui diagnosticada. Então, qual foi a diferença, né? Na minha qualidade de vida, eu passei a tomar um medicamento, eu comecei fazendo uma terapia voltada para esses sintomas, passei a fazer exercícios físicos e comecei a me acolher. Porque o que acontece muito com a pessoa com TDAH é a culpa. Porque você ouve a vida inteira que você é burro, que você é desatento, que você não faz nada direito. Então, a partir do momento que você sabe que você tem um diagnóstico, eu digo muito o seguinte, não é para você pegar o diagnóstico, se abraçar com ele e ficar se justificando. É para você se acolher, mas também você se corrigir. Você saber que você pode se corrigir. E que a pessoa com TDAH, ela também tem algumas potencialidades, né? A gente também consegue fazer algumas coisas de uma forma mais rápida, com a hiperatividade, do que uma pessoa típica. Então, e a criatividade E também. A criatividade do TDAH é muito, né, muito forte. Então, eu consegui administrar essas situações do cotidiano. E eu não vou dizer que a medicação me deixou de ser TDAH, mas me faz ter uma qualidade de vida melhor e hoje eu me percebo no meu dia a dia tendo uma funcionalidade muito melhor. Eu costumo também dizer que o diagnóstico é bom para você ser melhor cuidado. Exatamente. Não é verdade? Porque esse acolher é isso. Quando eu sei que eu tenho que me acolher, tenho que entender ali também que muitas coisas que eu passei era porque eu não tinha aquele conhecimento e hoje eu posso ter esse diagnóstico e fazer o melhor possível. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está em casa. Uhum. E pode ficar à vontade. Tem uma canção que eu gosto muito dela, que foi uma canção que me tocou muito, que é da Kel Smith, que diz assim, seja gentil com você. Então, sejam gentis com vocês, mães, né? Sejam gentis com seus filhos, né? E aprendam que cada indivíduo é único. A gente tem uma tentativa de meio que normalizar, buscar essa perfeição, né? E ninguém é perfeito. Quando a gente busca um tratamento para uma pessoa com TDAH, com autismo, é pela qualidade de vida, mas não para que ele seja perfeito.
Ninguém é, né? Ninguém é. E você ser gentil com você saber se acolher e também acolher o outro. E ter amor, né? A gente até pode substituir a palavra ser gentil por a palavra amabilidade, né? Exatamente. Então é algo que a gente tem que se amar e amar o próximo. Seja gentil com você. Seja gentil com você. Respira fundo e pega leve. Só leve o que não pesar no coração. Aprenda porque a vida é breve. Exercitar a velha e boa gratidão. Tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia. Essa é a lição. Exercitar a mente e viver a vida ainda é a melhor opção. Se não houver amor, não se demore lá. Que a previsão do tempo é que ele corre mais. Seja gentil com você. Seja gentil com você. Gratidão.